Será que a nova expansão do The Sims 4 foi um erro ou foi um grande acerto e trouxe muito a acrescentar para o jogo? Oiê, aqui é Lee Sims e hoje nós vamos falar sobre a expansão Novas Aventuras. Gente, que saudade que eu tava de vir aqui gravar pra vocês. Meu Deus, fazem tipo uns 2 meses que eu não apareço por aqui, mas tem uma razão pra isso tá acontecendo. Vou dar um breve resumo só pra vocês entenderem. Eu passei esses 1 mês e meio mais ou menos sem computador, porque o computador que eu usava para gravar, ele pifou. Não sei o que aconteceu, mas aí o meu irmão, ele precisou comprar peças novas, fez um outro computador do zero e aí sim que eu consegui voltar a gravar. Eu acho que esse vídeo está sendo postado no dia 13 de outubro e eu tô gravando de dia 3 de outubro. Então eu tô gravando com antecedência para que os conteúdos eles fiquem recorrentes para vocês. Mas assim, gente, eu não parei de postar porque eu não queria estar postando. É só porque realmente teve esse problema com o computador que a gente usa lá em casa. Ele pifou 100% e aí como teve que esperar as peças chegarem para o meu irmão montar novamente o computador, então a gente teve que esperar esse tempo para voltar com os vídeos aqui pro canal. Eu até ia lançar uma série com a temática de fadas, que foi a última expansão que lançou. Eu até tinha gravado 3 episódios já da série, só que como o computador pifou, não ia ter como continuar a série, então eu nem postei para também não ficar trazendo coisas inacabadas para vocês. Mas agora estamos de volta e estamos voltando aqui pro canal em grande estilo, falando dessa nova expansão que trouxe aí algumas jogabilidades bem interessantes e aparentemente trouxe algo que já vinha das outras franquias do The Sims, que são os amigos imaginários. Eu joguei por quase 3 horas, mais especificamente 2 horas e 40 minutos, e vou compartilhar com vocês quais foram as minhas primeiras impressões. É claro que num jogo ali rápido, de 3 horas, a gente não consegue jogar tudo que tem pra jogar no jogo. É uma expansão com bastante coisa pra você fazer. Então, eu particularmente sinto que, claro, faltaram algumas coisas pra serem exploradas, tanto que eu nem fui pra todos os mundos do Give Point, mas eu acho que o que eu joguei já deu pra compartilhar com vocês o que é que eu achei. É isso, eu vou parar de enrolar, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E é claro, comenta aqui o que é que você achou dessa nova expansão. Achou que trouxe um CAS legal, um modo construção legal, trouxe uma jogabilidade que vai acrescentar muito para seu tipo de jogo? Comenta aqui porque isso é super importante. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir tudo o que eu achei sobre essa nova expansão, Novas Aventuras. Eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo, eu particularmente às vezes não assisto vídeos longos, mas espero que vocês assistam esse vídeo porque eu realmente falei sobre bastante coisa. Eu começo mostrando para vocês um pouquinho do CAS. Bom, eu testei com 2 sims diferentes, porque eu fiz uma família pra gente conseguir jogar tanto na vibe, na expectativa de um adulto, quanto na expectativa de uma criança. E eu comecei criando a minha sim feminina adulta. Ela é jovem adulta, mas assim, já usa roupas da categoria de adultos pro CAS. E assim, eu achei que é um CAS... Não sei se eu aprovei, se eu fosse, sei lá, ter o jogo base e essa expansão, eu acho que o CAS não me chamaria tanta atenção. É um CAS bem esportivo, então você tem looks de jaqueta, você tem looks de tênis, os tênis são tênis de corrida, tênis de... tem uma bota assim bem pesada. Então, eu particularmente achei que é um CAS muito esportivo. Se você gosta dessa estética, provavelmente você vai gostar. Mas eu sinto que tem outras expansões que tem um CAS um pouco mais diverso. Você consegue criar looks interessantes para várias categorias. Por exemplo, o CAS O Vida no Ensino Médio, ele é um CAS muito legal, na minha opinião, porque você consegue encaixar ele em várias categorias de roupa. Você consegue um look casual, um look formal, um look atlético, um look de clima quente, um look de clima frio, muito bons com a expansão Vida no Ensino Médio. A expansão Vida Universitária é muito legal com o CAS, porque tem um CAS muito diverso. Essas duas que eu estou citando para vocês só não tem roupas de banho. E aí, se você tem o jogo base, você já consegue suprir essa necessidade de roupa de banho, entende? O que eu não sinto com a expansão, com o CAS da expansão
Novas Aventuras. Pra mim, ele é muito esportivo. São looks muito restritos pra aquela expansão, pra aquele tipo de jogabilidade. No máximo, assim, você consegue encaixar para um fisiculturista ou para um que gosta desse estilo de roupa. Mas para criar, assim, looks variados, para pessoas variadas, com personalidades variadas, não acho que é um case tão interessante. Tem roupas, e as roupas, eu senti um pouco de dificuldade de criar roupas com o Cass do Novas Aventuras. Então, ele, assim não. Dá para aproveitar alguns, mas, por exemplo, o Cass da última expansão das fadas, ele tem muitos itens bem específicos. Então é tipo um vestidinho de fada, umas coisinhas de fada, umas coisinhas meio mágicas. Então é bem nichado e aí não dá para aproveitar muito bem, eu particularmente acho. Se você quiser criar um look formal, você não consegue criar um look formal de fato formal. Você tem que pegar um vestido ali que parece uma roupa de você, sei lá, ficar em casa. Essa é a impressão que eu tenho. Mas você não tem nenhuma dificuldade de criar um look atlético, sabe? Tem muitas opções de look atlético. Então, fica muito fácil de criar. Porém, para os outros, esse que eu tô mostrando agora, um look com uma jardineira de saia. Gente, esse look é super bonito. Mas eu diria que é o único look que dá para você usar para muitas ocasiões. O resto é muito específico para essa jogabilidade. O que aí não é tão interessante pra mim, sabe? Então, o Cass, ele tem coisas interessantes, mas não é um Cass que eu compraria a expansão por isso. Então, se você joga focado nisso, não sei, assim, eu sinto que não me pegou, sabe? Não me trouxe muitos amores. E aí eu fiz o Cass infantil, fiz, né, os looks infantis. Eu achei os looks infantis bonitinhos, tá? Mas eu acho que fica mais usável para uma criança, porque, claro, a criança ela, né, usa roupas variadas também, mas para um adulto é muito mais interessante você ter looks variados. Para uma criança, se ela coloca um shortinho assim folgado, é um short para criança, porque ela brinca e tudo mais. Então eu acho que encaixa mais para uma criança, mas não para um adulto. Espero que tenha dado para entender. Os cabelos são bem interessantes. Eu gostei bastante desse com a trança para trás, desse com as duas trancinhas longas e um solto com uma trancinha aqui que tem um acessório. Achei super bonitinhos. Os outros também são interessantes, mas pelo menos nessa assim que eu criei, eu não achei que ficou tão bonito. Com certeza vai ficar em outras sims, tá? Mas são cabelos bem interessantes. Gostei bastante dos 3, né, que eu coloquei nessas minhas 2 sims que eu criei. Então, acho que os cabelos são legais. Os acessórios, aqueles brincos, super elegantes, gente. O brinco de onda e um outro brinco de folha, se eu não me engano. Nossa, muito bonitinhos e super usáveis. Dá pra você encaixar em looks formais e tudo mais. Então, os brincos são legais. E eu coloquei as duas aspirações as duas aspirações novas. Uma para o adulto, que é sim colecionador, ele vai lidar com borboletas, que é uma das novas habilidades, que é a entomologia, se eu não me engano. E a outra expansão, a outra aspiração que eu coloquei foi para criança, que é uma aspiração de, tipo, é como se fosse borboletinha social, mas não é isso. Ele vai conversar com muitas crianças e tudo mais. Então, coloquei as duas expansões novas. A expansão, a aspiração, na verdade, né, para a adulta, eu achei mais legal. Porque eu sinto que você consegue fazer com mais facilidade. Eu não sei se foi por conta da Sim Criança que eu fiz, não sei. E eu coloquei o novo traço que veio para as duas, que é competitiva. Tem tanto para criança quanto para adulto. E aí, talvez, o traço competitivo, quando as pessoas estavam falando na review, eu ficava, caramba, será que é tudo isso mesmo? Gente, é um saco, tá? Eu não, assim, digamos que é um traço ruim. Você consegue ter um espírito competitivo bom, positivo, mas é muito fácil você ter um espírito competitivo ruim. E você mudar do ruim pro bom, pelo menos jogando, eu achei muito difícil. Então, achei que ficou assim, criança um pouco chata. Confesso. Porque, sei lá, achei muito difícil. Ela precisa... Uma das tarefas da aspiração dela é você jogar pedra, papel e tesoura e precisa ganhar 3 vezes. Gente, eu joguei com 7 sims diferentes e eu consegui ganhar uma vez só, que foi da minha mãe. Só uma vez.
As outras eu não conseguia ganhar. E aí ela ficava chata, ela briga com todo mundo, ela perde a amizade, né? A barra de amizade cai por conta disso. A barra de amizade com a mãe dela ia caindo, tava assim, caindo demais. Eu disse, não, peraí, calma, não vamos nos precipitar. E aí eu parei de tentar jogar da pedra, papel e tesoura com a minha mãe, porque senão eu ia perder a amizade com a minha mãe. Então, é um traço difícil de lidar. Eu particularmente achei, tá? Mas é isso, saindo do CAS, agora a gente vai pro modo construção. Eu cheguei aqui no lote com uma casa já, porém, eu destruí essa casa, eu demoli para construir outra, porque eu queria testar os itens do modo construção. E eu tenho a mesma impressão do CAS. É bem específico. Tem coisas que dá para você usar numa casa tradicional, mas, gente, é tão nichado pra essa expansão que, sei lá, assim... Tipo, a janela tem uma janela de lona. Gente, essa janela de plástico, na verdade, ela é linda. Gente, eu fiquei impactada com a textura. Eu vi o MT Simples fazendo um review e ele não citou no review que era uma janela de plástico. Eu acho que ele não tinha percebido. Gente, eu achei isso incrível. É uma textura muito bonita. A janela de plástico me surpreendeu, tá? Eu fiquei, nossa, que lindo. Uma textura realmente parece plástico. Quando eu vi, eu disse, plástico. Porque parece muito. Mas eu acho que é muito acampamento, sabe? Dá pra você usar muitas coisas, tipo os tapetes, dá pra você usar o piso, papel de parede, tudo. Dá pra usar algumas coisas, mas outras são muito específicas. O espelho, gente, o espelho que vem nessa expansão é um luxo. Esse espelho a gente vê em todo apartamento, né? Pelo menos, sei lá, num prédio de 20 apartamentos, em metade tem esse espelho, porque ele é um espelho super, super, super usado. Dá pra construir coisas muito bonitas com a expansão, né, com o modo construção, mas ele tem muitos itens. Eu diria que, diferente do CAS, ele é meio a meio. Você consegue construir com o jogo base e a nova expansão uma casa interessante pra, sei lá, um sim normal, que não tá no acampamento, mas você consegue construir muito melhor para um acampamento. Eu tô, inclusive, enlouquecida para construir uma tenda, uma lona, uma tendezinha assim para acampamento com esses itens, porque no papel de parede e no piso, eu acho que no piso não, no piso é madeira, mas no papel de parede, gente, e no teto tem coisas de lona. Lona é plástico, né? Então você faz cabana de plástico para acampamento. Isso eu achei super, super, super legal e gostei bastante. Esse papel de parede eu achei muito legal, isso que eu tô, né, mostrando agora no quarto, quando eu tô fazendo o quarto. Gente, ele é muito bonito. Dá pra fazer quartos infantis bem legais agora com ele tem bastante variedade de cor. E pra um sim adulto eu não acho tão interessante, sabe? Mas como eu queria usar só os papéis de parede da expansão, né, o máximo de coisas da expansão possível, e aí eu usei. Porém, eu sinto que pra um quarto de um adulto é melhor você usar outros papéis de parede. Eu acho que encaixa um pouco melhor. Mas dá pra fazer. E eu fiz num estilo meio cabana, porque eu acho que combina um pouco mais, tá? Outra coisa, eu escolhi um dos amigos imaginários. Gente, é que eu vou falar ainda sobre a jogabilidade, né, e tudo mais do amigo imaginário, mas é muito interessante. Eu escolhi o Pateta, porque eu acho que ele é o mais clássico, assim, ele aparece no trailer, então eu queria, sabe, trazer aí os itens que eu tinha visto as pessoas reagindo no trailer. Eu não assisti o trailer de jogabilidade, então eu fui meio que no escuro, assim, porém, eu tenho algumas considerações a fazer pra vocês, tá? Mas eu acho que a casa ficou bem interessante, ela ficou com uma vibe de cabaninha. Como eu tinha o dinheiro limitado, não deu pra fazer coisas muito extraordinárias, tanto que o parquinho que eu fiz, ele foi um parquinho um pouco mais simples. Dá pra você fazer parquinhos super legais, porém, eu tinha o dinheiro limitado, então eu coloquei só algumas coisinhas de parquinho. Mas ela fica contente, tá? Jogando com assim a criança. E uma coisa que eu fiquei chocada, gente, o adulto, ele sobe no parquinho. Tipo, se ele quer sair de um lugar e, sei lá, ele tá no início do parque e quer ir pra churrasqueira que tá lá no fim, gente, ele vai pelo parquinho. Eu não sabia que ele subiu. Eles não brincam no parquinho, né? Eu não sei por quê, porque o escorregador é super legal. Mas eles não brincam no parquinho, mas eles sobem no parquinho pra poder ir pra outro lugar.
Eu achei isso interessante, no mínimo, né? Mas assim, eu fiz um parquinho bem pequenininho e já comecei aí a jogabilidade. Gente, olha que legal ela brincando no parquinho. E tipo, eu pensei que esses negocinhos, ela não interagia, mas ela interage com eles. E aí eu achei super legal. Dei ali uma olhadinha nas aspirações da criança, eu achei muito complexas. E depois dei uma olhadinha na do adulto. Veio uma nova carreira, que é funcionária do parque. E eu tenho uma crítica a ele. Não, na verdade, não é a ele. Também, vocês vão entender. Enfim, e aí eu, interagi um pouco ali com ela, vi um pouquinho das opções que tinha, porém eu senti que para explorar um pouquinho mais a gente tinha que ir para outro espaço. Então eu fui para um lote de parque, e aí neste lote de parque, gente, assim que eu cheguei, assim criança, ela desembestou-se para o mega parquinho que tinha ali. Esse era uma área também próxima ao geyser, porém eu não fui lá. Eu explorei 4 coisas nesse parque. A primeira foi o mega parquinho, gente, tipo, bem grande mesmo. A segunda foi o toboágua, porque eu vi várias pessoas fazendo review, mas ninguém mostrava a criança descendo pelo toboágua, eu queria ver. E vi a arquearia também, né, porque tem espaço ali para você treinar arquearia e, descobri entre aspas, brinquei pela primeira vez de pedra, papel e tesoura. Eu gostei bastante do parquinho, que eu vi. Ele é muito grande, então a criança, ela perde muito tempo ali. E ela, se você ativa a jogabilidade automática, quando sim ele faz as coisas por conta própria, gente, ela não sai deste parque. Tá, ela fica nesse parque. Eu acho até que quando eu desativei, ela continua indo para esse parque. Então eu tive que trancar a casa para ela poder fazer, tipo, ela precisava tomar banho e ela fica saindo do chuveiro para ir pro parquinho jogar. Eu fiquei incrédula. Brinquei ali um pouquinho também com a habilidade de mergulho, no trampolim e no toboágua, bem interessante, dá para você se aprofundar ali. Eu não sei até que nível vai, mas é interessante. E o de arquearia também é interessante. Brinquei um pouquinho ali de pedra, papel e tesoura. Ela ganhou uma vez. Mas, como eu falei pra vocês, eu joguei depois da minha mãe com umas 5, 6 pessoas e eu não conseguia ganhar e aí ela ficava chata. Então, quando os criadores de The Sims 4 estavam falando que ela realmente, que era um traço realmente que, sabe, mexia com o sim, gente, ele mexe com o sim. Daí depois eu fui catar borboletas. Gente, eu achei um mimo. Eu primeiro peguei borboletas e depois peguei mariposas, o que eu achei interessante, porque durante o dia são borboletas e durante a noite são mariposas. Eu morro de medo das grandes, mas estava lá pegando todas elas. E eu peguei algumas, eu não sei se, eu tenho uma impressão de que funciona como aquele espaço de cavar, sabe? Você precisa esperar um tempo para poder as coisas funcionarem. Deu pra entender? Quando você chega num lote de parque, você precisa esperar surgirem aqueles espaços para você cavar e para você pegar rã, para você conseguir ir lá. Eu acho que as borboletas são a mesma coisa. Você precisa esperar um tempinho para que elas apareçam. Daí eu voltei para casa porque estava acontecendo um festival das luzes, se eu não me engano, para você andar de caiaque e mergulhar nessa água luminosa. Gente, é bonitinho, mas assim, não tem muita coisa para fazer, eu confesso. Eu esperava que tivesse, sei lá, não sei. É que quando você vai, por exemplo, pra GeekCon, você pode mexer nos computadores, você pode comer, você pode brincar naqueles blocos, você vai pro espaço. Aqui você mergulha na água, come na fogueira e pronto, acabou. Não tem muita coisa, sabe? Então eu senti um pouquinho de falta e aí eu aproveitei esse tempo para ficar realizando esses novos negócios que tem, que é como se a criança ela aceita uns desafios para ela se tornar uma pessoa melhor. Pelo que eu entendi foi isso. E aí eu aceitei um desafio relacionado à água e aí ela precisava fazer interações de água com os sims e com ela mesma. Então eu fiquei fazendo isso. Mas daí depois eu parei um pouco e fui atrás de mais borboleta, porque eu queria avançar na aspiração da sim adulta. Com essa criança, eu voltei para casa, porque toda vez que eu tentava fazer o pedra, papel e tesoura, ela perdia, e aí ela ficava revoltada, muito enfurecida, então também me cansei e mandei ela embora para casa. Peguei as borboletas que eu tinha para pegar, dei uma olhadinha no que precisava para expansão, e aí eu já fui me organizando para o
para o dia que ia começar, né? Dei uma olhadinha ali no amigo imaginário e mudei o nome dele para Luigi. Porque depois, algumas pessoas, né, falaram que depois que você transforma ele em um amigo imaginário de verdade, você não consegue mais mudar o nome. Então, mudei logo. Daí, a minha Sim criança foi pra escola e eu fiquei fazendo a aspiração da Sim adulta. Ela precisava analisar as borboletas comuns e ela precisava fazer origami de borboletas. Os primeiros origamis que ela fez foi um fracasso, gente, porque você precisa de prática. Senão, eles ficam amassados. E eu acho, gente, dá pra fazer, dá pra juntar novas aventuras e ossos e negócios e fazer um negócio de origamis. Fica muito bom. Então, você põe lá né, umas mesinhas com esses negocinhos de artesanato de papel para o Sim fazer. E você pode vender os itens de papel também. Você consegue fazer origami, cartões e coisas em papel machê. Pelo menos foi isso que eu consegui até o nível 7 da habilidade de papel, que eu não sei qual é o nome da habilidade de papel. Daí eu queria testar as escapadas, né? Eu testei a escapada para Sim adulta e o acampamento infantil. Só que para isso, como? E aí vem uma crítica, gente. Você precisa, sabe, ter outra fonte de renda além da fonte de renda como um trabalhador de parque, porque você ganha apenas 440 simoleons. Isso é super pouco. Então, assim, eu precisei ali cavar umas coisas para conseguir dinheiro, para conseguir fazer as escapadas. Então, para você que vai seguir na carreira de guarda de acampamento, você precisa ter outra fonte de renda, porque você só trabalha sexta, sábado e domingo. E você não... Eu vou deixar isso pra quando eu for pra jogabilidade, tá? Porque eu achei muito interessante. Ela tem os seus pontos negativos e ela tem os seus pontos positivos, essa nova carreira. Mas eu precisei pegar uns dinheirinhos ali pra poder conseguir ir pra uma escapada. Tanto que a minha Sim ficou doente, aí juntou as enfermidades com... Gente, só estresse, tá? Mas ela fez vários origamis. E aí, assim, depois que você pega uma certa habilidade com as coisas de papel, vale a pena você fazer pra ir vendendo ali pelo inventário, tá? Não vale a pena você ficar catando coisa do chão, coletando coisas do chão. Vale mais a pena fazer origami, porque depois que você pega uma certa habilidade, você consegue, sei lá, de 10 itens que você faz, 8 são itens bons. E aí você só, né, sai perdendo com 2. Então, dá pra fazer tranquilamente. Enquanto isso, eu coloquei uma lagarta na incubadora, que tá ali perto do amigo imaginário. Gente, muito legal, tá? Só que eu não entendi muito bem se você precisa ter uma borboleta no seu inventário para fazer com que ela se transforme em uma lagarta. Isso eu não entendi muito bem, mas você consegue colocar uma lagarta desconhecida para você poder transformar ela em borboleta. Isso eu achei muito legal. Eu acho que quando você coloca uma habilidade, uma borboleta desconhecida, tem a chance de você conseguir borboletas de espécies variadas, o que é interessante. Mas eu acho que das 2 vezes que eu fiz, só vieram as borboletas meio básicas, que é a borboleta seda gigante. Ou era só a borboleta seda? Enfim, daí eu fui ver um pouquinho das escapadas. Você consegue escolher o lugar, que pode ser inclusive na sua casa, o que eu achei no mínimo diferente. Você pode fazer e aí depois, né, que você escolhe o lugar, você personaliza a sua escapada, ou seja, você define quais são as atividades que vão ser feitas e, por fim, você escolhe desafios para você realizar, para você ter nessa escapada. Alguns desafios, você pode colocar pessoas para se relacionarem amorosamente, você pode limitar a escapada, né, o avanço da escapada para sims que têm habilidades altas, e aí com isso você consegue fazer tipo um reality show estilo Big Brother, que foi o que a Senzinde falou, que dava pra você fazer isso. Eu achei bem interessante. E aí eu consegui participar de uma escapada mesmo com meu dinheiro limitadinho. E aí eu fui pra uma escapada que eu não me lembro qual foi, era uma escapada relaxante, alguma coisa assim. Só que, gente, eu tenho uma crítica à escapada. É muito interessante que você personalize as atividades. Porque, tipo, a minha Sim comeu pelo menos uns 10 pratos. Porque eles põem atividades de... Por exemplo, você tem 3 categorias de atividade. Você tem a atividade que o anfitrião do lugar vai proporcionar, vai ter que fazer. A equipe do anfitrião tem uma atividade e as pessoas convidadas também têm uma atividade. Só que eles põem... As atividades eram dos convidados, né? Que era a minha Sim. Comer, dançar,
ouvir música e ser amigável. Gente, a minha assim, ela comia e ela só comia. Ela não comia, era amigável, dançava e ouvia música. Ela só comia. Então, quando você for personalizar aí a sua escapada, tenta colocar atividades variadas em horários variados, porque aí, tipo, em horários de comida, assim, a sua assim come, e aí ela só come, ela não dança e nem nada, e aí depois de, sei lá, 2 horas que era o horário da comida, aí agora a sua assim vai só ler, vai só dançar, ou então põe no máximo 2 opções, porque se você coloca um monte, eu colocaria só uma, e aí eu, espaçaria, diminuiria os horários, então 1 hora para comer, 1 hora para ler, 1 hora para... Mas aí também isso é questão de teste, né? Porque ela só comeu, gente. Só comeu. Ela foi dançar uma vez e cantar uma vez. Ouvir uma música uma vez. Só. E aí eu botei ela pra fazer uma aula de spinning pra dar uma variada, mas só. Então, assim, acho que precisa ser muito bem organizado. Senão, você só faz uma atividade. Então, você só come. E uma coisa que eu achei legal, você coloca ela pra ter, pra fazer o que ela quiser, você habilita, não é jogabilidade, gente, a autonomia. Você deixa a autonomia ligada e eles realmente fazem as atividades que estão propostas lá, mas também ele só come ou só faz uma coisa. Ele não faz as outras que estão disponíveis ali. E aí isso me irritou um pouquinho, tá? Mas vale a pena você habilitar a autonomia para você ver as coisas acontecendo assim na sua frente, conforme foi planejado pelos organizadores da escapada ou do acampamento. Daí eu voltei para casa e comecei a fazer dinheiro para mandar a criança para o acampamento infantil. Além disso, com a criança, eu também fui acelerando a amizade com um amigo imaginário. Eu confesso que eu pensei que demoraria um pouco mais para você conseguir ser amigo do amigo imaginário. Mas não, eu fiz umas, sei lá, no máximo 10 interações, o que não é muito, pelo menos na minha opinião, achei bem rápido. E aí com essas 10 interações você já consegue fazer com que ele volte, com que ele venha à vida. Além disso, a lagarta também, ficou pronta. A lagarta ficou pronta, é um bolo. Não, ela voltou, ela entrou no casulo e aí ela ficou pronta para se tornar uma linda borboleta. Porém, eu precisei, ganhar ali um pouquinho de dinheiro para mandar a minha sim para a escola. E para a escola não, para o acampamento. E eu mandei ela na sexta-feira, que também era o dia que a minha sim ia para o trabalho de monitora de acampamento. Que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de como é que foi. Mas eu passei basicamente a quinta-feira inteira fazendo dinheiro com os itens de papel. E aí vale muito mais a pena do que você ficar catando coisas pelo chão, gente. Dá pra você conseguir, assim, um dinheiro interessante. Não dá pra você ficar, sei lá, é porque as pessoas querem ficar super ricas no The Sims, né? Eu não gosto de ficar super rica no The Sims, não, porque depois você fica sem ter o que fazer. Eu gosto de ter um dinheiro moderado. E aí você consegue ter um dinheiro moderado não vendendo pelo inventário, mas criando uma loja, criando uma loja de itens de papel e tudo mais. Fica uma jogabilidade muito boa, e dá pra você ganhar um dinheiro razoável pra se manter bem. Então, no início não, porque ela não tem habilidade, mas depois fica super interessante pra você conseguir realizar aí essas atividades. E aí eu fui transformar o meu amigo imaginário, olha só, e aí ele veio à vida. Gente, muito legal. A sim adulta ou outros sims não vem o seu amigo imaginário, então fica só uma criança falando para o nada. E isso é meio que o lance dos amigos imaginários, né? Eu tava tentando tirar uma foto de capa aí pra colocar na capa pra vocês. Mas eu achei muito, muito, muito interessante. Depois que você conversa bastante com ele, você abre uma aba, que nem tem a aba amigável, engraçada, romântica, pronto. Abre uma aba dessa na conversa e você tem algumas interações com ele. Todas as vezes que você vai dormir, ele some e ele vai pra ilha imaginária, que é onde os amigos imaginários moram. Gente, eu achei isso muito bom, muito bom, muito bom. E você consegue tanto fazer com que esse sim venha à vida depois, que você se torna um adolescente, tanto você consegue mandar ele embora. Não mandei ele embora, mas ele vai para ele imaginário quando você tá dormindo ou quando você vai pra escola. Porque aí ele não tem por que ficar ali, né? Tivemos uma pequena interrupção, porque eu fui
né, uma bandida chegou ali na minha casa, a Tati Furtado chegou na minha casa, mas mandei ela embora ali, eu dei uns xingos nela, chamei a polícia, e aí ela foi embora. E eu percebi, fui dar uma olhadinha, né, nas minhas atividades do trabalho, pra ver o que eu precisava fazer para ganhar uma promoção. Porque eu pensei, cara, será que eu vou passar o final de semana inteiro? Vou na sexta, só volto no domingo? E aí depois eu só vou na outra sexta? Se eu não ganhar um aumento essa semana, lascou, né? Então, assim, você precisa conseguir um aumento todo final de semana. Se você não consegue um aumento todo final de semana, você se lasca. Com todo respeito aí pra você. Mas acontece isso, gente. É muito, muito louco. Mas eu vou explicando pra vocês. Daí, eu fui agora, preparei a escapada da criança e vamos para o acampamento infantil. Eu cheguei aí, né, já estava meio que acontecendo. E aí, eu achei o acampamento infantil mais interessante do que a escapada que eu fiz com a adulta. Por quê? Inclusive, eu nem falei o nome delas, né? A adulta se chama Luísa e a criança se chama Nathalie. Ou é Nathalie, sei lá, tanto faz. Eu achei mais interessante o acampamento infantil do que a escapada que eu fiz com a adulta. Porque o acampamento infantil, você não tem trilhões de atividades para fazer. Você tem uma atividade naquele horário e aí assim faz aquela atividade. Então, ela tinha um horário específico para nadar e andar de caiaque. Se os caiaques estavam ocupados, ela nadava. E é isso, sabe? Muito simples. Era uma atividade aquática e ela fazia essa atividade aquática. A outra atividade, num outro horário, ficar em volta da fogueira. Gente, ficavam todos bonitinhos em volta da fogueira fazendo marshmallow. Olha que coisa legal. Sei lá, assim, eu acho que vale mais a pena você colocar menos atividades nos horários e aumentar a diversidade de horários, porque o seu sim, ele vai ficar perdidinho, ou então ele vai fazer uma coisa só. E aí eu acho que é um pouco chato. E aí, enquanto eu estava lá no acampamento infantil, eu percebi que quando eu fui colocar para assim adulta trabalhar duro. E aí, quando você clica lá, você consegue escolher muito mais variações de atividades para ela fazer no trabalho. Você não é uma carreira que você vai até o acampamento, tipo, e fica lá com assim. Mas por esse menuzinho ali que você usava, né, pra trabalhar duro, conversar com colegas, você consegue mandar a sua sim fazer coisas que você precisaria estar lá pra fazer, ou que antes era automático. Então, fazer xixi, eu acho que fazer xixi eu acho que ainda é automático, mas comer, a sua sim, ela ia trabalhar, ela passava 8 horas trabalhando, mas a barrinha de comida dela enchia quando ela sentia fome, porque ela meio que comia lá no trabalho. Aqui não, você tem que clicar no menu e colocar ela para dormir, colocar ela para tomar banho, colocar ela para comer, colocar para interagir. E eu achei muito interessante. Você passa o fim de semana sem o seu sim. E é isso, eu achei um saco, porque você vai passar 2, 3 dias sem fazer nada, só com o botão de 3 apertado para acelerar super rápido. Mas, então, esse é um ponto que eu achei negativo. Você fica sem o seu sim esse tempo todinho. Porém, e você precisa, né, conseguir um aumento todo fim de semana, porque senão também super deu errado. Mas eu achei muito legal que tem esse menuzinho que você consegue controlar o seu sim. E aí você consegue pôr ele para fazer necessidades ou para avançar no trabalho. Considerações sobre a escapada, né, o acampamento infantil. Achei mais interessante e fica essa dica para vocês. Ponham poucas atividades, porém diminuam os horários. Então, ao invés de colocar 4 horas para você comer, ler, tomar banho, colocar 1 hora, tomar banho, 1 hora, comer, 1 hora, isso, 1 hora aquilo, ou 2 horas no máximo, porque aí você consegue aproveitar um pouquinho melhor a escapada. Mas é isso, gente. Eu gostei da expansão. Sinto que ela tem muita coisa para você fazer. Você consegue fazer coisas muito variadas. É uma jogabilidade que super entra para uma vida de família. E eu gostei bastante de tudo que eu vi aqui. Exceto o Cass, que eu achei muito
específico. E talvez o modo construção, a jogabilidade ela acrescenta demais no jogo e você consegue fazer muito mais coisas do que você conseguia fazer antes. Isso pra mim vale muito mais a pena. Mas comenta aqui o que é que você achou, porque vai que você teve uma experiência, uma visão um pouco diferente da minha, isso é super normal. E se puder, se inscreve aqui no canal, porque estamos voltando com os vídeos e eu quero muito ver vocês por aqui comigo. Queria muito fazer uma série com essa nova expansão, não sei se eu vou conseguir, vou pensar e botar minha cabeça pra pensar. Mas é isso, comenta aqui o que é que você achou da nova expansão, não esquece de se inscrever e a gente se encontra num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e tchauzinho!